Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos, dando sequência, então, aos grandes mistérios da antiguidade, né? Vamos falar, então, de uma forma diferenciada sobre as explosões, né? Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ontem nós colocamos para vocês toda essa história, de onde ela surgiu na Bíblia, quais os capítulos da Bíblia, tentamos localizar ela, onde ela ficaria, né? Por que ela estaria no fundo do Mar Morto, né? Um mar bastante estranho também, né? O Mar Morto é um mar muito estranho, né? É um mar único no planeta Terra, quase, né? Tem um índice de salinidade altíssimo, né? 30% de sal na água. Nenhuma criatura viva se desenvolve ali. Por isso que ele chama de Mar Morto, né? Bom, então, eu quero explicar uma coisa muito interessante para vocês entenderem que todos os textos antigos vão falar de uma história e nós vamos tentar entender hoje e amanhã uma forma muito avançada mesmo, que não tem nos livros, não tem na Bíblia, não tem em lugar nenhum, né? Para explicar como é que isso realmente aconteceu. Então, nós temos que ter na cabeça, né? Nós temos que ter na cabeça aqui o ano zero da era cristã, né? Sabe o que é engraçado? A expectativa de vida, segundo os cientistas, na época de Cristo, nesse período aqui, era de 26 anos. Tá? A vida média, a expectativa de vida média de um cidadão. Né? Jesus, com 33, estava no lucro. Né? Então, se você pensar em Abraão, né, quase 2000 anos atrás, vivendo 175 anos, tem alguma coisa errada no calendário do judeu, né? Você está me entendendo? Então a gente não deve acreditar em tudo que está escrito na Bíblia como se fosse a absoluta verdade. Tem muitas controvérsias e muitas complicações. Tá? Agora, tem um fato interessante, né? Aonde que os antigos poderiam viver mais do que 100 anos? Existia, sim, senhor. Mas não é na Bíblia, não é Abraão, não é esses caras. Então nós vamos chegar lá. Neste ponto crucial aqui está a base de tudo. São 10.000 anos antes de Cristo. Da nossa época aqui, em termos de 12.000 anos. Né? Então, aqui nós temos os grandes mistérios, a famosa civilização atlântida. Se você pegar 15.000 anos antes de Cristo, ou seja, né, daquilo lá, daqui até aqui nós vamos ter um período de 5.000 anos de história, tá? Período de 5.000 anos de história. Se você pegar, presta atenção no que eu vou colocar aqui, para vocês compararem. 3.000 anos antes de Cristo, até os dias de hoje, nós vamos ter 5.000 anos de história. Aqui, praticamente, começa a nossa civilização. Antes é pré-história. Homem das cavernas, tribos nômades. Entendeu? A primeira forma de escrita começa aqui. Então, você pode imaginar que aqui também, neste período, inicia-se o que a gente chama de civilização atlântica. Existia anteriormente a isso aqui uma civilização pré-histórica também. Certo? Ok? Seres pequenos, rutas, tal, né? Eles eram de pele escura, originários da África. Tal. Aí o que acontece? O comando Astar, o comando planetário Terra, resolve trazer uma leva de espíritos avançados para a superfície da Terra, cumprindo um resgate kármico, exilados de um mundo distante, né? Não tão distante assim, em termos, né? Que foi chamado os exilados de Capela. Vai acontecer uma transmigração estelar agora aqui, de uma raça diferenciada de espíritos, ou seja, espíritos mais inteligentes do que aqueles espíritos que estavam vivendo anteriormente
naqueles corpos primitivos. Então, houve um conclave na federação, e a federação então resolveu, né, permitir que essa leva de espíritos usasse o planeta Terra para um projeto evolutivo. Então, era a escória de um planeta que estava passando por uma transição planetária desse porte aqui. Ok? O que nós passamos. Vamos passar. Esse planeta tinha um nível de tecnologia avançado, tal ciência, tinha tudo isso aí. E esses espíritos, então, houve uma separação do joio do trigo no orbe capelino, tá? E então, milhões desses espíritos foram designados a continuar seu projeto kármico num planeta extremamente primitivo e denso. Sem shopping center, sem facilidades, sem ciência, sem nada. Eles foram praticamente expulsos de um paraíso distante e mergulhados nas trevas e densidade de um planeta muito primitivo. E iriam permanecer por centenas de séculos até resgatar seu karma para poderem ascensionar e retornar a um nível superior. Aí está a chamada expulsão do paraíso e o Éden perdido, né? Simbolizando uma experiência sexual em termos de Adão e Eva, né? Homem e mulher, macho e fêmea, num mundo distante, num mundo muito primitivo, sem recursos. Então, para que essa nova leva de espíritos pudesse, né, assumir corpos na superfície do planeta Terra, foi preciso fazer uma mudança genética bastante profunda naqueles seres que já existiam ali, naqueles autóctones que existiam ali. Tá? Aqueles rutas, né? Pele negra, oriundo da África. Então, neste projeto, surgiu um ser de 1,80 m, 1,90 m de altura, e pele vermelha. Tá? Então, esses seres é muito parecido com os índios americanos, hoje. Tá? Os polinésios têm muito dessa tradição também atlante. Né? Porém, e aí houve uma mistura de raças. Nós tínhamos uma raça muito primitiva e uma raça muito avançada que começou a se desenvolver paralelamente. Só que esses primeiros que foram encarnados, eles eram os piores espíritos kármicos adensados neste mundo. Então, eles já começaram escravizando os rutas, escravizando as outras, fazendo o diabo, sabe? Promovendo conflito, eles eram muito poderosos, muito inteligentes. Eles já começaram a criar domínios, criar tribos organizadas, né? Que os caras eram tudo meio animal, né? Meio aquela coisa de primitivismo mesmo, né? E aí o tempo foi passando, eles iam morrendo, reencarnando, morrendo, e muitas levas de espíritos também foi descendo, a população foi aumentando na face da Terra, ela foi aumentando, e isso foi acontecendo exatamente como aqui. Ok? Bem, muitas raças estelares, muitas outras raças de origens também diferentes de Capela, foi sendo agregado ao projeto Terra, até que, né, a população do planeta Terra foi aumentando. Quando chegam nos últimos 500 anos aqui, ó, né, um ponto assim, como se fosse aqui de nossa civilização, ó, como se fosse em torno de 1500 aqui, né? Aqui 10.500, tá? Deixa eu colocar 10.500 para. Então, aqui eles vão começar uma famosa revolução científica. Tá? É igualzinho, o projeto é idêntico. O alto começa a permitir espíritos mais elevados, tal. E aí a população, a partir desse momento, começa a fazer isso aqui, ó. Crescer e cientificamente. Identicamente é o que aconteceu nesse nosso período. É um repeteco.
Chegando neste ponto aqui, de envergadura muito complicado, nesse ponto crucial, existiam bilhões de habitantes na Terra. Bilhões. Tá? Não mais do que hoje. Praticamente quase um pouco menos do que hoje. A ciência e a tecnologia desses caras avançaram demais. O planeta inteiro era povoado, como hoje. Bilhões de habitantes, não dá para ficar numa única região. Só que a estrutura dos continentes eram bem diferentes do que é hoje. Ela era bem diferente. Né? Nós tínhamos uma América do Norte, né? Muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos uma América do Sul, né? Bem estreita. A Amazônia não tinha floresta, não existia Amazônia, existia um pedaço de mar aqui, tudo. Aqui, deste lado, existia um grande continente, continente de Mu. Deste lado aqui, existia um continente muito grande, chamado Atlântida. Aqui no norte existia um continente chamado Hiperbóreo, tá? Com florestas tropicais. Esse continente aqui, o planeta tinha uma inclinação diferente. A Europa não era como é hoje. Nós tínhamos parte da Ásia. Tínhamos a África. A África ela era só a parte de baixo. Onde está o deserto do Saara aqui, não existia. Tá? Parte, né, aqui embaixo nós tínhamos um pedaço de terra muito grande, chamado Restos da Lemúria. Tá? Onde ela vai afundar, vai quebrar, vai sobrar só a Austrália. E lá embaixo nós tínhamos a Antártida, que era um continente, né? Era um continente não totalmente gelado. Não era totalmente gelado. Então muita coisa foi construída aqui. E que depois, com a camada de gelo muito intensa, ela ficou. Né? Então nós tínhamos parte aqui da Ásia, assim, tá? Aqui, né? Tal. Mas era bem diferente do que é hoje. Muito bem. Aí, as tecnologias que foram aplicadas aqui, eles desenvolveram armas nucleares e desenvolveram armas também muito mais sofisticadas do que a arma nuclear. Certo? Vários tipos de bombas, vários tipos de raios desintegradores, armas de partículas que mudavam a estrutura atômica. Tá? E eles começavam a mexer com a engenharia genética deles, foi muito avançada também. Eles fizeram muitas. Lá eles não tinham a ética que nós temos hoje para fazer experiência genética. Lá eles cruzavam ser humano com macaco, ser humano com vaca, tentavam fazer o diabo das experiências. Tá? Bem maluca mesmo. Tá? Existia aqui um império na Índia, no norte da Índia, na região da Índia, chamado Império Rama. E aqui a Atlântida, o continente Atlântico. Aqui existia muita civilização no Peru, muita coisa existia aqui. Existia uma civilização no continente de Mu, existia civilização aqui, no continente Hiperbóreo. Tudo isso aqui tinha gente, cidades, populações. Sempre, que nem nós, sempre estiveram em guerras. Sempre em guerra. Sempre. Certo? A história é a mesma. Se você olhar ao longo de nossa história, tudo é guerra, invasão, conquista, Roma, Império Romano, certo? Mas quando chega neste último período, acontece também a Guerra Mundial. Ok? E nessa Guerra Mundial, tá? É exatamente neste ponto aqui que nós vamos encontrar Noé, a sua arca. Eu vou dar um seminário especial sobre Noé, tá? E o grande dilúvio universal. Nós vamos estar explicando para vocês o que vem a ser. Foi algo real, algo que aconteceu realmente. Tá? Resultado
de uma catástrofe geológica sem precedentes que mudou a face do planeta. Então, nesta guerra mundial é que Sodoma e Gomorra foi destruída por armamento sofisticado. Tá? E eu quero que vocês entendam que não tem nada a ver com 3 anjinhos que mandou Ló sair, a mulher virou estátua de sal. Isso é tudo bobagem da Bíblia. Isso é tudo uma bobagem estrutural que existe ali. Tá? Porque o que existe mesmo é história, vestígios de uma guerra muito sofisticada que aconteceu. O cara está contando a história aqui, isso aconteceu há 7.000 anos antes. Até mais. Você está entendendo? Então esses antigos aqui, eles não tinham como descrever o que aconteceu lá. Mas os vestígios das cidades, o que eu quero mostrar para vocês é que quando houve a movimentação das placas tectônicas, arrebentou tudo o mar, afundou Condemnimua, afundou a Atlântida, arrebentou o sul da Lemúria, levantou a África, o deserto do Saara veio à tona, tinha um lago muito grande aqui chamado Lago Tritônio. Sabe? E ele veio ao mar, o istmo de Gibraltar quebrou, as águas invadiram toda essa região aqui. Você está entendendo? Por isso que o Noé acha que o Noé era paquistanês, né? Afeganistão, que era tudo aqui, Paquistão, Afeganistão, é tudo aqui, você está entendendo? Que a arca de Noé parou no Monte Ararat, o Monte Ararat é no Afeganistão. Tá? Mas o que é que tinha no Monte Ararat, hein? Não era a arca de madeira do Noé. Né? Era uma base de preservação em locais seguros. Da catástrofe iminente que esses caras já sabiam o que ia acontecer. Bom, então, vocês vão ver que muitos lugares no planeta, até Mamadal, outras cidades, Pumapum, elas foram bombardeadas com armas sofisticadas e até hoje você detecta radiação no lugar. Então, este período foi o período dos Vimanas, lá nas escrituras hindus, nas escrituras fala do império de Rama, né, lutando contra um outro império, e houve uma guerra de armas sofisticadíssimas, e Brahma, né, deu para Rama uma arma muito sofisticada chamada Brahmastra, que quando ele a utilizava, destruía cidades inteiras. Né? Qual a ideia de Brahma, Deus dar uma arma para o ser humano assim, destruir cidades inteiras? Que Deus maravilhoso, né? Então, quando você começa a passar limpo, você vai ver que você tem que reinterpretar todas as escrituras antigas. Nós tivemos um passado muito atribulado no planeta Terra. Então, veja bem, assim que a guerra devastou grande parte do planeta, alguns anos após a Terra ficou tão destruída que veio como se fosse um castigo do céu, vamos assim dizer, por que já sobrou, né? Uma perturbação geológica sem precedente na história. O núcleo da Terra sofreu mudanças, tá? E ele desenvolveu pressões intensas nas placas tectônicas, né? Que fez com que essa placa do Pacífico ela estava assim, do Atlântico, quer dizer, estava assim, e aqui ela estava abaixada. A hora que ela fez assim, ó, afundou a Atlântica, e essa parte dorsal aqui, ó, ela levantou. Por isso que nós temos no meio do oceano aqui uma fenda geológica gigantesca que atravessa o oceano Atlântico de ponta a ponta aqui. Era onde estava a Atlântica, ela afundou. E quando ela afundou, a gangorra fez isso aqui. Levantou mais os Andes ainda. Por isso que tem cidades nos Andes, a 3.000 metros de altura, que era um porto costeiro. Ficava no mar, a nível do mar. Né? E à medida que isso aqui levantou, olha, quando essas duas partes levantaram, essa aqui afundou, que afundou com o Condemnimua. Aí se você ver bem, quando essa parte afundou, a Atlântida afundou um pedaço daqui, ó. Um pedaço daqui foi para Cocuia. Né? E ficou só um pedaço lá, que é a Austrália. A Austrália é parte do continente de Mu, que sobrou. Da Lemúria, quer dizer, Mu. Da Lemúria.
Tá? Ok? E aí teve um levante aqui, porque isso aqui levantou. Quando afundou aquela parte, essa parte aqui levantou. Aí levantou toda essa parte do Brasil e se formou a floresta amazônica com o Rio Amazonas. Tá? E aí levantou parte dos Estados Unidos, levantou parte, um monte de coisa levantou. E essa parte aqui afundou. Afundou. O eixo da Terra sofreu mudanças. Por isso que aqui, no norte, congelou. Esse ponto aqui não era congelado. A Terra tinha um outro equilíbrio de eixo. Tá? Então, foi uma catástrofe sem precedentes. Agora você vê quanto tempo essa catástrofe demorou para estabilizar o planeta. É inundações, maremoto, terremoto, na água. Essa foi a história do dilúvio universal, que eu vou contar na história de Noé. Quem foi Noé? Mas nós estamos interessados. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que todas essas guerras, todas as bombas atômicas lançadas e destruíram cidades, que está escrito na Bíblia, Sodoma e Gomorra, destruição de uma cidade inteira pelo mal. O mal existia, porque o povo era um filho da puta, todo mundo, né, fez a guerra. Todo mundo participou dessa guerra, né? Entendeu? E bilhões foram mortos. Bilhões foram para o plano astral. Sobrou muito pouca gente no planeta. A primeira devastação, ela veio, presta atenção, com a guerra nuclear. Com a guerra, com mais armas além da nuclear. A segunda devastação, ela extinguiu todas as cidades costeiras do planeta. Você sabia que 1/3 hoje de toda a civilização do planeta mora em área costeira? Se houvesse uma catástrofe dessa, ele dizimava 1/3 da população só com a destruição das cidades costeiras. Por isso que quando a gente estava com medo do apocalipse, nós fizemos um cálculo que o melhor lugar para a gente fazer uma base era no Planalto Central, aqui no Brasil, que é o meio da gangorra. Né? Ó, você faz isso aqui, sobe e desce. O meio da gangorra é o que menos sofre abalo. Você está no meio da gangorra, né? Ó, é o mais estável do negócio. Por isso que a gente não tem terremoto no Planalto Central. Você está me entendendo? Então, quando a Atlântida afundou, o Istmo de Gibraltar quebrou, muitas dessas águas invadiram aqui. E o clima no planeta mudou completamente. Por isso que choveu 40 dias, 40 noites, o tempo, o clima. As águas invadiram tudo, inundou tudo. Não foi a chuva que inundou, foi o mar que entrou tudo aqui, foi uma desgraça. Por isso que esse pessoal que estava aqui nos continentes mais internos, eles escrevem como um grande dilúvio. Eles vão retratar como um grande dilúvio universal que matou todas as formas de vida e tudo que vivia. Tá? Só não matou uma coisa. Os peixes. Não pode ser uma destruição universal. Se a destruição foi pelas águas, os peixes estavam bem bom, né? Pegando uma grande onda, tomando sol. Tá?